Fala galera do Segredos do Mountain Bike. Alguns anos atrás, uma nova era de revolução se inicializava e muita gente ainda não está ligado. Eu quero falar hoje sobre tecnologias a favor do ciclista, sobre inteligência artificial, banco de dados, dispositivos que a gente usa ou deveria usar para monitorar os nossos pedais. Então depois da vinheta a gente se fala. Tem uma coisa que mudou nos últimos anos em relação a treinamento de atletas em cima da bicicleta, foi o conhecimento a respeito de banco de dados. Há mais de uma década atrás, o Training Peaks e os cientistas por detrás dessa plataforma conseguiram determinar o que eles chamaram lá atrás de pacote de esforço. Tá? E hoje se sabe que a cada hora feita em determinada zona de estresse, zona de intensidade de treino, gera um pacote de esforço. E eles conseguiram quantificar dessa forma o treinamento do atleta. Então hoje a gente sabe exatamente, baseado na individualidade biológica de cada um, ou seja, eu, Christian, a minha frequência, a minha potência de limiar é X, eu consigo determinar e quantificar a quantidade de estresse que cada treino me gera. E conectando esse mundo ao ciclista, recentemente eu fui apresentado a duas grandes novidades para o mundo da bicicleta, que são os novos ciclocomputadores da Garmin Edge, o 1030 Plus e o 130 Plus. O 130 Plus pesa 33 gramas, é muito pequeno, mas grande, enorme por dentro em termos de tecnologia. E o que mais me chamou a atenção nesses ciclocomputadores foi o uso da inteligência artificial, porque não adianta nada se armazenar uma quantidade de dados, mas e aí, o que se faz com isso? E desde o meu Garmin 520 que ele já tem um alerta de intensidade de treino, horas de recuperação, quando você começa a pedalar, ele começa a te mostrar se a sua recuperação foi boa. Isso tudo é baseado em quê? Banco de dados. Eles têm hoje um banco de dados de muitos milhões de ciclistas. O que acontece? A gente começa, quando interage o banco de dados com a inteligência artificial, você começa a tirar números úteis, ou seja, a cada ano que passa, a cada modelo que passa, a capacidade de acerto desses dispositivos aumenta muito. E não só isso, eles incorporaram novas tecnologias para aumentar ainda mais a acurácia desse tipo de monitorização de treino. Para vocês terem ideia, hoje, esportes de impacto como futebol, por exemplo, eles conseguem medir de forma muito precisa o índice de risco de lesão do atleta baseado em acelerômetro e em tecnologia de GPS. E a Garmin trouxe isso para o ciclista. Tanto o 130 Plus quanto o 1030 Plus, o 1030, cara, o negócio é uma lenda, vamos dizer assim, dos ciclocomputadores. Eu vou falar um pouco mais sobre ele. Todos os dois dispositivos têm o que se chama de dinâmicas avançadas de mountain bike. E isso para mim assim, foi surreal. Além de mostrar o tempo estimado de recuperação, além de mostrar a intensidade do seu treino, eles trazem diferenciação de esforço aeróbico, ou seja, da gasolina, do esforço anaeróbico, que é o turbo e nitro. Ou seja, isso é muito interessante porque já subiu mais uma prateleira em termos de leitura de estresse de treino. Faz sentido? Então o que acontece? Esses dispositivos, eles conseguem agora não só montar essa inteligência, como também programar seus próximos treinos. Ele consegue agora, você consegue baixar seu treino se você usa uma planilha, mas para o atleta, para o ciclista que quer fazer um treino, por exemplo, mais por conta própria, esses dispositivos também permitem que o atleta receba sugestões de treinos e de forma muito mais assertiva e inteligente, baseada em inteligência artificial. Eu não quero entrar no mérito de comparar isso com um treino monitorado por um expert, nem compara, tá pessoal? Eu acredito que a máquina ainda está muito atrás do ser humano. Em relação às dinâmicas avançadas do mountain bike, a gente tem agora, olha só que legal, número de saltos, tempo de salto, ou seja, o tempo que sua bicicleta estava no ar, a distância dos saltos e outras dinâmicas que eu considero até mais interessantes e mais importantes, que são o flow, ou seja, ele vai ver num percurso pré-determinado que você já fez a sua fluidez naquela trilha, ou seja, quanto que você acelera e desacelera. Olha que legal.
né? Isso atletas ultra profissionais já usam, e essa tecnologia, assim como acontece, né, da Fórmula 1 para a indústria automobilística, essa tecnologia vem sendo incorporada. Além disso, tem uma outra dinâmica do mountain bike avançada que eu achei muito legal, que é o grip, ou seja, ele vai mostrar como essa trilha é, vamos dizer assim, travada, a sua dificuldade técnica, e pensa para você ver, você ao longo de um ano, uma temporada, 2 temporadas, alimentando esses sistemas nos seus lugares de treinamento, vai te permitir um índice de comparação, um índice de refinamento de treino muito mais avançado do que você tem hoje. Eu tenho certeza que isso deve te deixar arrepiado assim como eu, porque é algo que se usa no Mega Pro Tour, né? Nos atletas ultra avançados, como o nosso Henrique Avancini, chegando à ponta do consumidor final. Um detalhe importante que foi passado para a gente é que esse acelerômetro, né, que tem os dispositivos, para o perfeito funcionamento dele, é necessário que tenha o uso da base original. Sabe? Pode parecer um detalhe, mas faz todo sentido. O negócio é muito sensível, então, pelo índice de vibração, de ruído, né, de transmissão ali, de energia, de aceleração, pode sim influenciar. Eu achei essa informação pertinente. Eu mesmo já cansei de usar esses suportes aí do camelô. Então se liga, quanto mais aumenta a inteligência, cara, é igual os carros antigamente, né? Todo mundo conserta um fusquinha, todo mundo conserta uma enceradeira, um liquidificador, mas vai colocar a mão nesses carros altamente tecnológicos. Sacou a jogada? Essa tecnologia que eu falei para vocês se chama Training Effect 2.0, que diferencia o esforço aeróbico do anaeróbico. E isso, para mim, em termos de fisiologia, é o suprassumo da felicidade. Algo também que está sendo incorporado e certamente tem a ver com a inteligência compartilhada com o Training Peaks é a questão do VO2 e do VO2 acumulado. Ou seja, a cada dia que passa, os aparelhos estão mais assertivos e esses aparelhos da Garmin, eu estou falando dos relógios, né, dos smartwatches principalmente, eles fazem leitura por pulso de oximetria, então a chance de acerto vai aumentando cada vez mais. Olha que legal. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre os smartwatches e 2 funções que eu considero assim surreais de incríveis de você ter. A inteligência que eu estava falando se chama Training Load. O que ele faz? Ele mostra um VO2 acumulado, ou seja, é mais um dado, sabe? E hoje se consegue medir isso como, né? Se você faz seu teste de campo, se ele consegue ver, tanto que o Training Peaks hoje, dependendo do esforço, do treino, da prova, ele reajusta as zonas de frequência cardíaca. Quem usa o Training Peaks sabe que isso acontece. Por quê? Porque é banco de dados, inteligência artificial. Se ele mostra que você consegue sustentar, por exemplo, 20 minutos, né, de 175 a 178 batimentos, talvez ele vai subir ali 2 batimentos no seu limiar, ou seja, você está mais adaptado. É esse tipo de detalhe que eu considero super importante você estar captando nessa mensagem. Todas essas tecnologias que eu falei para vocês são as tecnologias presentes nos Garmin 130 Plus. Vou falar um pouco agora do 1030 Plus. Pessoal, o 1030 Plus ele é um smartwatch, um smart ciclocomputador muito inteligente. Ele tem conexão por Wi-Fi, ele tem inclusive possibilidade de bateria extra, ele tem uma durabilidade da bateria que assim supera qualquer pedal, vamos dizer assim. Tá? Tirando os ultra malucos, ele vai te atender de bateria, assim, independente de você quiser fazer um esforço ultra mega duradouro.
Além disso, tem sincronia com o Trailforks, que é um outro app, uma outra inteligência que tem crescido muito mundo afora em relação a mapeamento e rotização, né? Se a gente pode chamar assim, não sei, criar rotas de mountain bike. Então o 1030 tem integração com o Trailforks e lembrando que comprando no Brasil, e é interessante observar isso, comprando no Brasil você ganha os mapas da América Latina. Tá? Inclusive com os upgrades segundo o lançamento em webinar que a gente assistiu. Além disso, ele tem um processador com o dobro de capacidade e todos eles têm aquele vidro, né, ultra mega resistente, inclusive a riscos, pancada, temperatura, etc e tal. Uma função muito legal que o 1030 Plus é o Climb Pro. Tanto o 1030 quanto o 130 Plus tem o Climb Pro. O que é o Climb Pro? É ele te alertar sobre as subidas futuras, tá? Então, se é um lugar já rotizado ali, vamos dizer assim, né? Já tem aquela rota ali, ou você colocou aquela rota, baixou no aplicativo, baixou o GPX, colocou no ciclocomputador e vai fazer aquela rota, ele já consegue te alertar sobre as inclinações, as subidas que vêm a chegar. Então é bem legal esse tipo de dispositivo, seja numa cicloviagem, num treino ou até numa competição. Para a gente fechar aqui então, sobre smartwatches, o que eu queria trazer para vocês aqui que eu achei surreal? Bateria com recarregamento solar, pensa bem. E certamente a gente vai estar vendo isso migrar para os ciclocomputadores e, poxa, isso prolonga a bateria. Vou dar uma colada aqui porque eu não sou de decorar esses números, mas faz com que essas baterias durem aqui até 70 dias, né, nesse Instinct solar. O Instinct é um smartwatch ultra poderoso com a certificação. Esqueci o nome aqui, isso aqui, eu sempre gosto de falar, né, que ninguém é melhor que a Garmin para te fornecer os dados técnicos, então o nome da certificação vai lá para você ver, mas é uma certificação mostrando que esse smartwatch funciona em temperaturas extremas de pressão, temperatura e sujeira. Isso é muito importante pensando no smartwatch que, poxa, foi testado com essa certificação militar de alta resistência. Duas tecnologias que eu acho super importante de compartilhar com você aqui, que tem também a ver com aquela inteligência artificial. Uma delas é o nível de estresse diário. E aí você pode falar assim, Christian, como que um relógio vai medir o nível do meu estresse diário? Existe uma coisa chamada variabilidade da frequência cardíaca. A variabilidade da frequência cardíaca, ela mostra o quê? Ela mostra o seu tônus acelerador e freio do coração. E o que é tônus, Christian? É a quantidade de peso que você está com o pé nesse pedal. Então, se você está muito estressado, o seu pedal do acelerador, né, o sistema nervoso simpático está mais acelerado. Então, o relógio consegue detectar isso com microvariações do seu ritmo cardíaco. É uma situação bem complexa para eu te explicar aqui. Eu, como cardiologista, entendo bem, mas ele consegue medir o quê? Principalmente o pedal do seu freio, que é o tônus parasimpático, é o freio do coração. Então, se você está num estado mental, físico, fisiológico bom, a sua variabilidade da frequência cardíaca é baixa, mostrando que está tudo sob controle, mostrando que está tudo ok. E os relógios já vêm mostrando isso há algum tempo, só que o que a Garmin fez de forma muito inteligente? Não adianta eu te mostrar de manhã cedo que seu HRV está em menos 10 ou em mais 10. Que utilidade clínica, né? Que utilidade prática que tem esse dado? Difícil, né? Você vai ter que entender e ver, e aí ele transformou isso, né? O nível de estresse diário associado a número de horas de sono consegue te mostrar então o nível do seu estresse diário, e aí vem a segunda inteligência que é muito legal de compartilhar contigo, que é o que eles chamam de Body Energy, ou seja, o smartwatch consegue mostrar o seu nível de energia mental, o nível de energia vital, o nível de energia de vigor físico que você tem. E aí você pode falar assim, Christian, isso é mentira.
E não é. Pesquisadores do Vale do Silício já têm alguns apps que mostram esse tipo de coisa. Eu tenho um amigo meu, empreendedor, que eu até palestrei no evento dele, porque ele monitorava o HRV e ele começou a mostrar que o HRV dele subia e ele teve alguns problemas de saúde. Olha que interessante. Não é mera coincidência. E ele me apresentou o aplicativo que ele usava e eu já parei de usar esse aplicativo tem mais de um ano, mas esse aplicativo ele te mostra, né? Baseado em banco de dados e de inteligência artificial, ele te mostra o seu nível de energia diária e vários outros elementos que até para um médico cardiologista curioso, estudioso, parecia algo impensável, mas estudando, lendo e vendo, eu consigo acreditar que a galera lá do Vale do Silício, da tecnologia, que investe nesse tipo de desenvolvimento, está muito à frente do que a gente pode captar, vamos dizer assim, no mundo mais real. Então essas duas inteligências lançadas no Instinct Solar e no Fênix Pro Solar, poxa, isso aí é coisa muito útil para a vida prática das pessoas. Então, se você é um atleta que gosta desses hacks aí de biohackings, de alta performance, se liga que esses reloginhos podem te ajudar a viver melhor. Eu achei incrível. Esses relógios também têm acelerômetro, então na versão Surf eles inclusive conseguem mostrar, assim como a quantidade de saltos de mountain bike, né? E o Fênix 6 Pro Solar tem essa tecnologia, todas as dinâmicas avançadas de mountain bike, esse smartwatch traz no seu pulso, né? Você consegue matar 2 esportes às vezes ali. A versão Surf também consegue contar o número de ondas, então assim, acelerômetro, inteligência artificial, banco de dados, inovação é o que me chamou muita atenção, trazendo isso de forma prática, de forma palatável, consumível para o cliente final, que é você, que sou eu, atleta. Eu já encomendei os meus Garmin, eu quero testar, quero trazer para vocês a degustação prática disso. Eu acho surreal isso está acontecendo. Isso é coisa que em 2013, 2014 eu lia o que estava acontecendo ali, principalmente envolvendo o Training Peaks, ficava assim, caramba, eu acho que o caminho é esse. E a Garmin mostrou que está no caminho. Eu acredito que eles já integrem de alguma forma, por exemplo, dados como seus treinos, suas noites de sono, sua variabilidade de frequência cardíaca. É assim que eles vão mostrar para vocês, de forma cada vez mais certa, o seu body battery, o seu nível de estresse diário e mais outras coisas que essa galera vai trazer para tornar a vida da gente melhor, para fazer com que a gente acerte mais nos treinos, para fazer com que a gente erre menos. Beleza? Se fez sentido, deixa um comentário aqui, compartilha se você já usa esses dispositivos e se você tem alguma curiosidade, coloca aqui também assim que chegarem os modelos aqui que eu começar a testar para eu poder também trazer mais e mais informações para vocês, beleza? Valeu demais, tchau, tchau, até o próximo vídeo.